chance. Bom, para quem não estava na aula passada, a gente falou sobre variação linguística. Está aqui no caderno Super Teoria, certo? No Fundamentos 1, tem lá a primeira parte falando de linguagem, cultura e tudo mais, e a segunda parte é de variação linguística, um assunto que cai muito no vestibular, certo? Cai muito no Enem. Nós vamos, inclusive, comentar uma questão que foi bastante polêmica, né? Que foi a questão, uma questão do Enem 2018, e que muita gente comentou que tinha a ver com uma questão chamada variação linguística e com uma outra questão chamada preconceito linguístico. Falei para vocês, quem estava na aula passada, que o assunto de hoje, a gente vai terminar um pouquinho variação linguística, tem umas coisinhas ainda que eu quero colocar para vocês, e na sequência, falar de preconceito linguístico, que é, inclusive, gente, um tema forte para Enem, tá certo? Um tema forte para Enem no que se refere à proposta de redação, tá bom? Beleza? Hoje nós temos aqui, né, toda a nossa fauna está reunida, né? Trouxe, né, aqui está para vocês o nosso querido Esquilo, que está aqui, né? Diz oi para os meninos, né? Tudo bom? Veja como o rabinho dele está emplumado, né? É verdade. Ah, já tem pergunta aqui? Peraí. Raul, por exemplo, se uma pessoa do Nordeste usa termos da própria região em uma redação do Enem, eles podem tirar nota por isso? Não é considerado preconceito linguístico? Depende. Porque no Enem, o que se espera é a norma culta e não a variação. Entendeu? Certo? Então, por exemplo, se você tem alguma... Por exemplo, nós goianos, a gente tem a mania de cometer variações linguísticas, né, gramaticais o tempo inteiro, né? Esse negócio de nós né? Muitas vezes a gente desrespeita a norma gramatical. E isso funciona no que se refere ao contexto da informalidade, da linguagem oral. Mas numa redação de Enem, o que se espera é que você respeite a norma culta, a língua padrão. Tá certo? Então, por ter dentro do Enem uma competência que fala de língua padrão, então as variações linguísticas elas não são bem-vindas. Tá certo? Pede para desligar o microfone. Pessoal, se tem algo que tiver, observem todo mundo aí se tem alguém ainda com o microfone ligado, porque realmente eu ouvi um microfonezinho aí. Tá bom? Então, se você está com o microfone ligado, desligue. Desligue. Então, tá. Como eu vou distinguir a zoeira do preconceito linguístico? E a partir do momento em que passa a ser ofensivo? Gente, isso é muito interessante. As perguntas estão surgindo antes da aula em si, mas é legal porque esse é um assunto que realmente traz uma discussão bacana. Gente, se a gente está falando de preconceito, preconceito é ruim em qualquer situação, certo? Essa pergunta que me fizeram, né, até onde que é zoeira e até onde que seria preconceito. Da mesma forma, até onde piada que fala do neguinho é piada e é preconceito, certo? Então, vai depender muito do contexto e das consequências daquilo em termos sociais e culturais. Tipo, o quanto a piada de negro ajudou a manter um certo estereótipo ou um certo preconceito racial. O quanto essa ideia, né, de que nós somos, por exemplo, goianos, de que nós temos esse sotaque, esse R puxado, ou essa fala meio cantada, e isso se associado com o fato de sermos caipiras, o quanto isso não é preconceito, né? Então, depende de uma análise, mas a partir do momento que você tem uma questão que mantém determinados estereótipos de pé, isso está próximo do que seria considerado preconceito, seja ele racial, social ou linguístico, tá certo? Professor, no Enem tem mais costume de cair funções de linguagem do que figuras. Quando o senhor irá dar funções?
Funções, quem deu função da linguagem foi a Iane, não sou eu. Tá certo? Mas no Enem cai figuras de linguagem demais também, não é só funções, não, mas cai mesmo. Se aí, eu vou ver com a Iane direitinho, mas parece que ela já deu funções para vocês. Se ela não tiver dado e não for dar, eu vou dar funções. Lembre-se que nós estamos ainda em abril, tá, gente? Vamos lá. Tenho dificuldade em diferenciar a variação regional da social, por exemplo, no caso do Chico Bento. Gente, o regional e o social, eles estão muito entrelaçados, tá certo? Por exemplo, vamos pensar, se eu estou falando de pobres e ricos, eu estou falando de social. Se eu estou falando de capital e interior, eu estou falando de regional, tá certo? E às vezes as duas coisas se somam, o social e o regional. Mas basta você entender que existe essa diferença. O social, eu estou falando de classes sociais. O regional, eu estou falando de lugares, certo? Muitas vezes, uma coisa se junta à outra, por isso que confunde às vezes, tá certo? Não dá para falar que toda vez vai acontecer um preconceito social ligado à questão regional e nem vice-versa, mas geralmente eles estão conectados. Todas as variantes geográfica, etária, podem ser aplicadas em todos os planos? Como assim? Como assim, todos os planos? Ah, tá. Beleza. Tá. Sobre funções da linguagem. Beleza. Não, pode ficar tranquila que vai dar direitinho. Se ela não for, se não for ela que for dar, eu vou dar tudo direitinho para vocês. Fica tranquila. Tá certo? Então, tá. Gente, eu mandei um quiz para vocês, que era para vocês entregarem hoje, né? Fora a lista de variação linguística que eu mandei semana passada. É verdade. Saudade também, gente. Eu quero pegar uma questão do quiz, né? Só para a gente ver ali rapidinho como é que isso costuma cair, né? Em vestibulares e afins, rapidamente aqui, antes de eu dar sequência para o negocinho. Chance, você está agora com a tela compartilhada. E vai lá. Tinha essa questão, né? A música do Gabriel Pensador, certo? Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta. Chance. Vamos ver se não fica embaçada a tela. Né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Certo? Você tem uma letra bastante típica do Gabriel Pensador, porque ele trabalha muito com essa coisa do conversar. Tem um chat aqui. Gente, eu não vou responder os chats todos ao vivo, não, porque senão eu não consigo desenvolver a aula. Eu vou só ver aqui. Não vai valer nota, não. Isso é atividade para vocês. Pelo menos assim. A direção falou para a gente fazer um quiz com 2 perguntas. Tá certo? Mandou a gente fazer um quiz com 2 perguntas para o feriado. Mas não falaram nada de nota, tá bom? Beleza? Então vamos voltar aqui. Chance. Então, o Gabriel Pensador, gente, ele tem muito essa coisa de utilizar essa. Porque perceba o contexto comunicativo desse discurso. Ele está meio que olhando para a gente e meio que cobrando da gente, tipo, como se fosse um cara a cara, tipo assim, toma atitude, mané. Você vai ficar de braço cruzado enquanto as coisas estão do jeito que estão? Certo? Então, essa situação comunicativa, gente, pede um tipo de linguagem. Certo? Então, olha só, nós estamos aqui no campo da variação linguística. Olha o que a questão pergunta. As escolhas linguísticas feitas pelo autor, né, conferem ao texto caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Cuidado. Cunho apelativo
pela predominância de imagens metafóricas, desde quando imagens metafóricas trazem cunho apelativo, né? O que vai trazer cunho apelativo vai ser o uso do imperativo, né? Ou essa coisa de você meter o dedão na cara. Aí tem cunho apelativo, mas não é por conta de metáfora. Tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Ah, tá, onde é que tem tanta gíria aqui, ó? Certo? Você tem uma linguagem menos formal, mas gíria? Então, cuidado, tá? Essa aqui poderia facilmente ser uma questão que você marcaria, uma alternativa que você marcaria, e não está certa. O que você está achando que tem supostamente gíria aqui é, na verdade, a informalidade e a espontaneidade que existe pelo uso da linguagem mais coloquial, certo? Então, quer dizer, o cara, para conseguir, na verdade, criar o impacto que ele tem a intenção de criar, né, para fazer buscar essa tomada de atitude por parte do interlocutor, ele usa uma linguagem espontânea. Uma linguagem espontânea, como se estivesse realmente falando com a pessoa, certo? Num tom mais coloquial. Tipo, velho, né? Bora se mexer. Agora, perceba que não existe essa coisa de recorrência de gírias para manter o diálogo. Existe uma linguagem espontânea e coloquial, certo? Que dá uma ideia de diálogo, mas não por causa das gírias, mas por causa da espontaneidade, da coloquialidade da língua. Originalidade pela concisão da linguagem. Ué, o que concisão, ou seja, você tem capacidade de síntese, o que concisão tem a ver com originalidade? Tá? Também cuidado com isso. Então, aqui seria a letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Tá certo? Professor, Oi. no caso aí, o que significa ser espontâneo aí no texto? Espontaneidade é o que você usa uma linguagem mais livre, uma linguagem que não se atenta demais a regras ou limitações. Beleza? A Beleza, espontaneidade é a maneira como entendi. a gente fala sem ficar preocupado demais com a regra. Né? É uma linguagem espontânea, uma linguagem mais livre, uma linguagem que sai mais naturalmente, que não fica tão preocupado. É igual a diferença de você, né, quando você vai falar com seus colegas, a diferença é quando você vai pedir alguma coisa para uma autoridade. A linguagem que você vai utilizar para pedir alguma coisa para uma autoridade não é uma linguagem espontânea. Beleza? Beleza. Ó, Raul, Oi. explica por que não pode ser a por favor? Não entendi muito. O que tem de original nessa linguagem? Ela é uma linguagem espontânea, é uma linguagem coloquial, mas o que ela tem de original? Entendeu? Ela não tem originalidade, ela tem espontaneidade. E a linguagem, e a relação que se estabelece na letra E também é uma relação que não faz sentido. Porque está dizendo que ela seria uma linguagem, uma escolha lexical, uma escolha linguística original por causa da concisão da linguagem. Espera aí. Para ser original na sua linguagem, você vai precisar ser conciso. A concisão da linguagem confere originalidade. E onde aparece essa concisão, né, aqui nessa língua, nessa escolha lexical, né? Não tem nada que difira aqui essa linguagem da linguagem usual, a não ser a espontaneidade dela, né? Ele não está cortando as palavras no meio ou as frases no meio. Então, não tem essa ideia, né, de usar poucas palavras para ser original. Por isso, não a letra E. Deixa eu ver o que o chat está gritando ali. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi por que não está usando gírias. Gíria é você falar assim... exemplo de gíria hoje, né? Gírias são palavras. Bota aqui no chat aqui para mim algumas gírias da atualidade. Novas. Novas é a gíria de vocês, né? Isso é uma gíria. Novas. Certo? Vai mais aí. Professor, Pera um pouquinho. se liga não seria gíria? Hã? Oi? O se liga? Se liga? Não, não é gíria. É informal, é coloquial. Tá certo? Não chega a ser gíria, não é tipo uma expressão que apenas um grupo específico ou uma faixa etária, né, fala. Pois é,
Véi, mais ou menos, já é um pouco, tá ligado um pouco, na butuca, né? Pelo amor de King. Professor, uai também é considerado gíria? Regionalismo. Ah, entendi, obrigado. Pode pá, top demais, meu Deus. Fera, massa, né? Oxieitas são onomatopeias. Certo, pode crer, né? Vários memes são gírias, entendeu? Então, quer dizer, a lança braba. Lança braba é uma gíria da atualidade da internet, certo? Então, para ser gíria, tem que ser um pouco mais do que mera coloquialidade, tá certo? E tem uma coisa, você pode até considerar que se liga é uma gíria, mas a alternativa falou recorrência de gírias, tá? Beleza? Recorrência de gíria. Jogue. O que é isso? Online, meu molequinho, é gíria. Doido demais, velho. Doido demais, velho. Isso é o João. Vai lá. Então, fechando o chat. Voltando para a tela. Chance. Vá. Então, por isso, letra D, né? Espontaneidade. Beleza? Vamos lá. Aqui tem o texto do Drummond. Tinha aparecido uma parte desse texto na primeira lista que eu mandei para vocês, tá certo? Que tinha, inclusive, alguns exercícios que eram discursivos, né? Olha lá. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no coro. Olha o tanto de expressões, né? Não devia também se esquecer de lavar os pés sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com um pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engabelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Né? Então, aqui tem várias expressões, né, que vão ser consideradas como parte da variação linguística, e que aqui tem uma coisa que já é meio que autoexplicativa, hein, gente? Olha o título do texto. Antigamente. Então, nós temos aqui inúmeras expressões, e aí cabe você, né, segurar sua onda e falar, gente, eu não preciso saber o que significa cada uma dessas expressões. Eu preciso saber o suficiente, né, numa prova, no Enem, né, num vestibular, eu preciso saber o suficiente para compreender o contexto linguístico que isso aqui está aqui. Então, vamos ver. O texto 2. Algumas das expressões que estão lá e seus significados. Cair nos braços de Morfeu é dormir, debicar é zombar, ridicularizar, tunda é surra, mangar, escarnecer, caçoar. Tem gente chamando. Eu não sei como é que faz para abrir esse negócio aqui nessa coisinha. Olha lá. Mangar, tugir, murmurar, né? Liró, bem vestido, copo d'água, lanche oferecido pelos amigos. Convescote é um piquenique, treteiro de tupete é o tratante atrevido, abrir o arco, fugir, bilontra, velhaco. Tá certo? Então, algumas das expressões que lá estão. Peraí. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas. Por que palavras obsoletas? Porque são palavras que não pertencem mais à atualidade da linguagem, tá certo? Que itens lexicais outrora produtivos, ou seja, que expressões de vocabulário que um dia foram produtivos, não mais o são no português brasileiro atual, né? Olha só
a questão da variação que tem a ver com a variação temporal, né? A variação de linguística de tempo, cronológica. Esse fenômeno revela que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Gente, a própria afirmação parece meio descabida, né? Está dizendo que uma língua não tem as palavras adequadas para denominar determinadas coisas do cotidiano. Não faz sentido. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Me fala o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Olha o contexto dessa questão, gente. Estamos falando de antigamente. Estamos falando de palavras que eram usadas e não são mais. Cuidado com a relação entre alternativa e enunciado. Cuidado com a relação entre alternativa e texto, tá? Letra C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. O que a gente acabou de ver? Que esse léxico ele vai variando, ele vai mudando, então ele não pode ser estável. Como que heterogeneidade vai levar a uma estabilidade? Muito pelo contrário. O que vai se ter é, a partir do tempo ir mudando o idioma, a língua vai o quê? Se desenvolvendo, vai mudando, né? E não ficando estável, não ficando estagnada. Letra D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês, essa é para você zerar, né, mesmo, para ser reconhecido como língua independente. Nu. E letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Acabou. Né? O próprio conceito de variação linguística é a resposta para essa questão. Certo? E essas variações vão acontecer de várias formas, nesse caso especificamente a variação temporal, a variação cronológica. Tá certo? Deixa eu ver o que tinha ali. Não entendi bolhufas. O que, gente? Tá. Ok, beleza. Lucas, você não entendeu o que, meu querido? Não? Sim? Talvez? Bom, gente, vamos aqui então o seguinte. Tá, falando então saindo aqui da questão da variação e indo agora para a questão do preconceito, né? Eu vou começar passando para vocês. Entendi sim, né? Era só para falar. Era só para falar dessa gíria. Bolhufas. Bolhufas é sim uma gíria. Massa, ok. Chance. Beleza. Ok. Gente, com vocês, Emicida. Se eu achar. Vou achar. Chance. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um início, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual a Portugal, entendeu? A gente já fala, é o idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de
de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, que se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece à norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Esse preconceito linguístico, ele é muito... É verdade. O que você achou disso, Roberto? Muito legal, não é mesmo? Você acha legal? Você achou legal, Roberto? Vamos lá. Tem um punhado de gente olhando aí, Roberto. O Emicida realmente é um cara foda. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito bom. Gente, e ele meio que resume o que seria essa ideia, então, do preconceito linguístico, né? Seria a nossa forma de julgamento a partir do momento em que o indivíduo apresenta variações linguísticas que podem vir tanto de sua escolaridade e tem a questão, né? Às vezes a pessoa fala muito corretamente e muitas vezes vai ser achincalhada por quem não fala muito corretamente, porque acredita que a situação de comunicação muitas vezes é uma situação mais de informalidade. Então, eu conheço pessoas que, né, inclusive da minha área, que falam muito corretamente, né, que seguem Tem gente que não quer. Eu tenho dificuldade em corrigir as pessoas, até então não corrijo mais. É difícil isso. O português do Brasil, brasileiro, como o Emicida falou, é o único por ter... Peraí. Quando eu corrijo, por exemplo, alguém diz menos e eu corrijo, pode dar preconceito linguístico. A questão é a seguinte. Eu, assim, se eu estou numa sala de aula e um aluno fala alguma coisa errada, eu vou corrigi-lo. Se você fala menos na minha aula, eu vou falar menos, certo? Por quê? Porque a minha função ali, como professor de língua portuguesa, é fazer isso. No meu dia a dia, o que eu faço é, geralmente, se a pessoa tiver escrito alguma coisa errada no WhatsApp, ou falou alguma coisa errada, eu vou e repito a expressão, só que eu repito a expressão de forma correta, certo? Porque é uma maneira da pessoa prestar atenção, se ela quiser prestar atenção, mas sem eu ter que ficar sendo juiz da pessoa, né? Numa situação em que eu não sou professor, tá certo? Mas é muito complicado realmente, gente, essa questão da... Roberto deitou aqui, gente. É muita questão até onde seria preconceito e até onde você está simplesmente tentando respeitar minimamente a norma da língua, né? Mas aí cabe, então, a gente entender o seguinte: quando que cabe o respeito à norma? O respeito à norma cabe em qualquer comunicação, em qualquer situação comunicativa? Ou será que, assim como
para que você fale menos ou que você, né, não se preocupe com a concordância verbal, né? Existem situações comunicativas em que uma coisa vai ser bem-vinda, como a norma culta, e outra coisa, como não fazer a concordância, também pode ser bem-vinda, certo? Então, essa é a grande questão, né? O português do Brasil, como o Emicida falou, é o único por ter tantas variações. Exatamente, primeiro que o país é muito grande, né, gente? A influência das inúmeras culturas que nós temos vai fazer, e a interferência de outros países, de outras culturas, fez a nossa língua ser muito variada, muito variada. O português brasileiro é uma das línguas mais ricas do mundo, certo? É muito interessante observar isso. Porque, diferente, porque você tem, por exemplo, a China, com 1,5 bilhão de habitantes. A China tem o mandarim, mas tem centenas e centenas de dialetos. Certo? Ou seja, não são variações da mesma língua, certo? São outras línguas. O Brasil não, todo mundo, né, fora línguas, fora nações indígenas que não tiveram contato com o branco, né, com o branco brasileiro, né? Mas nós falamos um idioma oficial, que é o português, certo? E no entanto, mas o fato dessas dimensões gigantes do Brasil vai fazer com que essas dimensões, que esse idioma seja tão diversificado, tão variado, né? Seja, né? Seja entra. Gente, a grande questão muitas vezes também é o seguinte: onde que fica o limite complicado? Expressões como seja, né? Seja menos, né? Aí já é até gíria, né? Tal. Nossa, seja menos, né? Quando a pessoa fala isso, a gente entende que a pessoa está, na verdade, fazendo uma brincadeira. Agora, tem gente que fala seja porque está certo, seja. Igual a expressão será, né? Será, a expressão correta é será que isso irá acontecer? Mas muita gente acha que será se, né? Será se vai acontecer? Ou seja, isso fere a norma culta? Isso fere a norma culta. Porém, isso já foi incorporado ao linguajar? Ao léxico? Sim. Então, quer dizer, será que cabe eu, numa conversa com amigos, ficar corrigindo esses amigos porque falaram será se? Né? Que parte de mim está dizendo que eu tenho o direito de fazer isso? Eu estou compreendendo a comunicação? Então, por que eu estou me sentindo no direito de fazer isso? Certo? Aquela situação ali é acadêmica? Aquela situação ali é formal? Então, por que impor a norma culta dentro daquela comunicação? É essa a preocupação. Né? Alguém perguntou sobre linguagem não binária. Eu já li alguma coisa a respeito, um artigo, na verdade, e eu sei que a linguagem não binária ela seria um aprofundamento dessa ideia da variação linguística, né? Da linguagem que não se estabelece por meio de regras, né? Mas é mais ou menos por aí que eu sei. Eu ainda não li muito a respeito disso, não. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, compartilhar com vocês a tela. Vou tirar o Roberto, deitou no meu colo, né? Como você pode perceber. Fala oi pro povo. Fala oi pro povo. Deita lá. Oi, Roberto. Vai deitar lá. Vai lá. Vou arrumar um negocinho para você já. Deixa eu terminar da aula. Então, vamos aqui, ó. Chance. Share screen. Variação linguística. Chance. Ó, a gente tinha parado no materialzinho na semana passada, aqui, ó, tinha falado, né, ele manteu, menos, gente, que são variações no plano morfológico, né? E no plano sintático, né? Quando você vai usar coisas como a gente somos inútil, né? Olha a silepse aí, né? Tá. E agora, para a gente finalizar aqui, gente, a questão da variação geográfica também, né? Relacionada às diferentes formas de nomear palavras nos países que falam a mesma língua. No caso do Brasil, há variantes geográficas em relação aos outros países lusófonos, ou seja,
em relação a Portugal e a outros países cujo idioma oficial é o português. Certo? Roberto, sai do meu quarto. Vem para cá. Olha só. Brasil. O trem no Brasil é o comboio em Portugal. O ônibus no Brasil é o autocarro em Portugal. A fila no Brasil é a bicha em Portugal. A faxineira no Brasil é mulher a dias em Portugal. Mulher a dias. A calcinha no Brasil é a cueca em Portugal. Ai, Raul! E como é que é cueca em português de Portugal? Boxer. Boxer, eles falam boxer, que é um tipo de cueca, né? É um estrangeirismo, eles usam. Tá certo? Agora, então, se você vai comprar cueca em Portugal, você está comprando, na verdade, calcinha. Cuidado! Quando você puder voltar a circular no mundo, você vai para Portugal e compre, por favor, se você for mocinho, binário, cis, você vai comprar boxer, tá bom? Porque senão, se você comprar cueca, você vai ter que usar lingerie, meu querido. Vai lá. Então, tá. Pra gente ver, eu vou me estender nisso aqui na semana que vem, gente, porque é muito rico, eu quero mostrar para vocês, inclusive, alguns vestibulares que já utilizaram esse tema como proposta de redação, tá certo? Mas o nome da figura que precisa ser conhecida em relação a esse conceito de preconceito linguístico é o Marcos Banho, né? Professor de língua estrangeira na UNB, doutor, né, em filologia e linguística pela USP, né? Ele, na década de 90, ele lançou um livro chamado Preconceito Linguístico, que virou a base de referência para essas discussões sobre como as variações linguísticas muitas vezes vão ser vistas de forma preconceituosa, tá certo? Então, né, o preconceito linguístico segundo o professor linguista e filólogo Marcos Banho, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Na próxima aula, a gente vai ver causas do preconceito linguístico, tipos de preconceito linguístico e mais uma coiseira a respeito disso. Deixa eu dar uma última olhada no chat. Roberto estava aqui. O SUS da cara que nem não sabe disso. Está falando, o que você está usando? Eu estou de cueca. É verdade, né? E por aí vai, né? Queridos, eu quero passar para vocês uma outra lista falando sobre variações linguísticas e tudo mais, mas provavelmente, como eu não consegui chegar nas categorias de preconceito linguístico ainda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar essa ideia de preconceito linguístico numa proposta de redação que eu vou elaborar para o curso. Então, eu vou mandar para vocês essa proposta, né, na plataforma, para vocês entenderem como que isso, né, como é que seria uma boa coletânea de textos motivadores sobre esse tema, né, como é que você poderia criar uma frase temática sobre um tema em relação a essa questão, tá certo? E aí eu vou elaborando a segunda parte da lista de variações e preconceito linguístico, certo? E aí na semana que vem, com a última parte da aula, eu entrego a outra lista, tá? Em Portugal, café com leite é garoto. É verdade, é garoto. Você pede um garoto. Dá um problema isso por aqui, né? Não, dá um garoto aí. Você vê que chopp aqui, o chopp pequeno é garotinho, né? Tem isso também. Então tá, meus queridos, abre o microfone para dar tchau para mim, que eu já passei da hora. Vai lá. Abre o microfone para dar tchau para mim. Beijo, queridos. Dá um beijo, beijo no Roberto. saudade. Nos vemos. Goodbye. Nos vemos quarta que vem. Dá um beijo no Roberto. Vem cá, Roberto. Estão querendo chamar. Tchau, Roberto. Peraí que estão querendo. Tchau, Roberto. Ai, meu Deus. Roberto Carlos, né? Ai, que... Roberto. Dá tchau. Tchau, Roberto. Alô, Roberto.
É o Roberto Carlos. Tchau, gente. Falou. Tchau.